Olá, voltamos com Frente a Frente para o nosso último bloco, que hoje recebe o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Senador, estamos em tempo de COP25, que foi transferida para Madrid depois das manifestações no Chile por questões de segurança. Como é que o senhor está vendo essa questão ambiental? Uma vez nós tivemos aí o desmatamento que cresceu na Amazônia, né? Houve toda uma discussão desse tema também na ONU, uma reunião da qual o Brasil acabou ficando de fora, teve apenas participação de jovens brasileiros, mas o governo brasileiro ficou de fora daquela reunião. Eu estava lá, tive a oportunidade de acompanhar de perto aquelas discussões e o Brasil realmente apanhou muito na reunião da ONU sobre mudanças climáticas de setembro. E agora estamos na COP25, que discute aí os objetivos do milênio, especialmente nessa área aí ambiental. Como é que fica a questão ambiental? O que o senhor defende? O problema é legislação? É cumprimento de legislação? O que precisa ser feito? Tem falta de cumprimento de legislação, sim, que a gente tem legislação específica para isso, para evitar. Agora, há uma histeria generalizada. Né? Há uma histeria. Eu estou me aprofundando nessa questão ambiental, porque, como eu falei, eu pedi à CPI investigar as ONGs na Amazônia, e a gente vê que isso é uma agenda nascida em 2012 que eles estão cumprindo. Ora, tem muitas formas de você pressionar o Brasil, de pressionar o Bolsonaro, que vai para o embate de dia. E a forma que eles encontraram mais inteligente é ambiental. Com isso inventando mentiras. Tem queimada na Amazônia? Tem. Teve inclusive aquela discussão do Macron, né? Que foi... O Macron ele foi muito acima, muito né? acima, do tom. Então, você voa na Amazônia, você voa, um dia inteiro você vê um desmatamento. Tem desmatamento setorizado. Muitos deles são desmatamentos legais, porque fazem parte do projeto. O que eu acho, eu convivo muito com os índios, que vêm muito me procurar fazer. O que é que eu digo? O que é que eu falo? Essas ONGs, né, essa histeria generalizada, querem tornar a Amazônia um jardim botânico. A Amazônia não é jardim botânico, muito menos santuário. Há um sentimento do europeu em relação à Amazônia, quando diz assim, a Amazônia, se queimar a Amazônia, vai faltar o ar, oxigênio para a gente. Esses mitos, essas bobagens. E eles têm, Denise, um legado muito ruim. Eles carregam muitas nódoas ambientais, muitos pecados ambientais. Então, eles não querem que a gente cometa isso. O homem comum, o cidadão comum europeu é bem intencionado, mas as ONGs não. Eu vou provar na CPI que não são bem intencionadas. Então, há uma histeria. Isso não quer dizer que a gente não vigie. Isso não quer dizer que a gente não puna quem queima, quem desmata. Mas não é como dizem. E se for como dizem, o que eu peço a vocês, o que eu peço a todo mundo, a você, telespectador, telespectadora, é que veja o outro lado. O Unicef divulgou um relatório dizendo que a Amazônia é o pior lugar do mundo para uma criança viver. A Amazônia, no meu estado, Amazonas, segundo o Unicef, porque eu digo assim, não acredito em mim, acredito no Unicef, morreram, ano passado, 1.226 crianças antes de completar um ano. O Unicef diz que 43% dos lares onde tem criança na Amazônia, que corresponde a 9 milhões de pessoas, não tem renda para comprar uma cesta básica. E a gente falando da Floresta em Pé, e a gente falando que e haja o Leonardo DiCaprio, a Gisele Bündchen, acha esse pessoal falar, beleza, mas não defendem para valer, porque você não pode desassociar a questão ambiental da questão social. São reais os números da Unicef? Não, o da Unicef eu acho que são reais, porque são merecedores então, de confiança. Então, o senhor acha que isso merece muito mais atenção, né? Ou, pelo menos, no meu conceito, mais para a racionalidade, pelo menos igual. Entendi. Pelo menos igual. Se é para conservar a natureza... Preserva o homem também. Então, quando você admite e você não faz nada, e você não corre um pingo de lágrimas, quando você admite que morre no teu estado 1.226 crianças por ano sem completar um ano de idade... É um dado assustador. Assustador e que não merece destaque. Ninguém destaca. Eu vou lá para a tribuna e estou desafiando a falarem do dado. Não diga que foi meu, não, diga que foi do Unicef. E não sai uma linha. Agora, se eu vier aqui e disser, aqui que eu digo em Brasília, olha, estão desmatando 10 campos de futebol, aqui,
10 campos de futebol na Amazônia, para o nosso tamanho continental, não é nada. Eu não estou dizendo que devo fazer, estou dizendo que não é nada. E o caboclo, nós da Amazônia, a gente faz o roçado, no outro ano a gente faz o roçado aqui, vai lá, bota a malhadeira, pega o peixe, nós sabemos dar aula para o mundo. Agora, enquanto ignorarem o homem, enquanto ignorar que embaixo dessa floresta vive o ser humano, não vai em frente. Você não, o ronco da barriga, não tem jeito, a fome. Então, a questão ambiental está umbilicalmente ligada à questão social. Não adianta você negar um ou outro. Nós vamos preservar a Amazônia? Vamos. Vamos preservar sim, como temos preservado. Nós preservamos. Quem foi que preservou a Amazônia? Por essas ondas. Então, há todo, Denise, há todo um contexto. Eu estou lendo um livro interessante, Um Ademão de Verde, de uma jornalista canadense. Interessantíssimo. Ela mostra como nasceu essa agenda, como surgiu. Das ONGs? Das ONGs. O senhor acha que pode se generalizar? Não. Na verdade, nós acompanhamos aqui esse trabalho de ONGs desde o governo Fernando Henrique Cardoso. O terceiro setor foi chamado para participar do governo, né, para auxiliar, uma linha auxiliar. Tinha até aquele programa da Comunidade Solidária, né? Cardoso, que ela achava que a sociedade devia cuidar das suas mazelas e via organizações não governamentais. As ONGs foram chamadas. Acho que o Fernando Henrique surgiu muito. Foi, PSDB, está na matriz do PSDB, o terceiro setor. Só que é o seguinte, o que eu vejo hoje, senadora, ONG é organização não governamental. Agora, de repente, se essas organizações não governamentais vivem de verbas públicas, elas são organizações governamentais. Fundamental. Olha, a FUNAI tem uma ONG lá dentro, o BNDES tem uma ONG lá dentro, o TCU, o ministro Vital do Rego, disse que ele está investigando, eu vi no jornal, 8 convênios. Já detectou que 87% do dinheiro arrecadado pela ONG é gasto entre eles mesmos. Viagens, palestras, despesas. Então, há todo um comércio, mas o que é pior do que isso é quem financia internacionalmente esse pessoal. WWF, empresa de cosmético, empresa de mineração. A Amazônia é a solução do Brasil, mas a gente não pode desmatar para fazer uma hidrelétrica, porque vai ser o fim do mundo. Não vai ser o fim do mundo. Eu defendo o desenvolvimento. O índio, ele não quer ficar rico. O governo do Amazonas administra quantos por cento do território? Eu acho que a gente tem 50 e pouco, né? O resto é muito, né? Porque alguns estados ali do norte é muito mais. O Acre, coitado, o Acre e Roraima, né? Como diz o caboclo, é desconforme. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de injunção. E o senhor estava falando que não quer ver, que o índio não quer ficar rico. O índio quer o quê? Viver do seu meio. Né? Ontem eu tive com então, nesse já está encerrando o programa? Não, temos uns minutos. Eu tive ontem com os índios, tem aquela meia dúzia catequizada pelas ONGs. E tem a maioria que quer isso. Então, eu pedi para ontem responder para mim. Se a política indigenista, se a política de demarcação, não de terra, desse certo, me responda por que Manaus tem 40 mil índios em condições sobre-humanas. De onde vêm esses índios? Vem da reserva. Por que ele vem? Aí ele respondeu, não, porque não tem educação, não tem políticas públicas. Então, o senhor concorda, pelo menos em parte, com o presidente Jair Bolsonaro, quando ele diz que é preciso liberar aí garimpos eu concordo. E plantações em quando terras ele fala indígenas? Liberar, como é que é? Essa palavra liberar é muito pesada. Eu acho que a gente precisa estudar, e nós estamos discutindo isso no Amazonas. Flexibilizar, que é uma palavra mais suave. Né? Fizemos um seminário agora sobre mineração. Tive ontem o Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas sobre mineração. A gente está tentando ver de que forma, porque é permitido ao índio fazer, mas falta regulamentar a lei, é o 231, acho, da Constituição. Eu não decoro essas coisas. Então, eu acho que a gente tem que discutir, enfrentar isso. Vamos lá, os índios, eles vêm a Brasília, aí eles pedem passagem da gente, eles pedem hotel, pedem diária, tom de amigos. Se ele puder mexer na sua riqueza, ele não precisa nada disso. Não precisa. Tem índio ficando rico. Algo que é pior, essa cretinice. A gente proíbe, e está saindo aí aos bordões. Ouro, diamante, cassiterita, tudo que você imaginar está saindo. E sai no contrabando. E muito lá do Alto Rio Negro sai pela Colômbia. Né? A Farc, os ex-guerrilheiros da Farc, compram tântalo dos índios lá, de alguns índios lá de São Gabriel, lá na fronteira, bem baratinho, daqui a pouco eles estão cacifando de novo. Então, é muita hipocrisia não admitir. Então, eu admito a discussão e admito a flexibilização. Liberar parece assim que, né, pode. A mineração, ela não é extensiva, ela é pontual. Mas a mineração vai desmatar. Não vai, pontual. Então, cada caso, nós estamos com o problema dos Mura, lá no município de Altaz, perto de Manaus, é a maior reserva de potássio do mundo.
O Brasil importa potássio. Se a gente explorasse aquela terra, o Brasil passaria a exportar potássio. E o impacto é muito grande. Às vezes, o promotor de justiça, o procurador impede aquele, dizendo que vai ter um impacto ambiental. A aldeia está a 400 quilômetros. Então, a gente tem que ver onde é que está a mentira, onde é que está o exagero. Para mim, há uma histeria. Há desmatamento, só finalizando, né? Há queimadas, mas tudo dá para controlar desde que se cumpra a lei. E não é nessas proporções que estão dizendo. Senador, ainda dentro desse discurso aí, a gente acompanha historicamente aí uma disputa entre São Paulo e o estado de Manaus. Por quê? São dois estados produtores, só que Manaus tem vantagens, porque tem isenções, existe todo um plano, a Zona Franca de Manaus, que vem constantemente sendo adiadas. Quando que o estado do Amazonas estará pronto para uma disputa aberta, para um mercado aberto com São Paulo e com o resto do país? Eu acho que se a gente ficar nesse termo do eletroeletrônico, sem as vantagens tributárias, não tem como competir. Fecha? Fecha. E com isso a gente tem um prejuízo grande. A Zona Franca foi, quer queira, quer não, ela é responsável pela preservação da floresta do Amazonas. Isso, e o indutor de desenvolvimento. Sim, que foi chaminé, aí foi, não, nós vamos montar porque vai preservar, não foi isso não. Foi para tirar do isolamento, desenvolvimento, o governo militar fez isso. O que aconteceu? O homem do interior, e eu entendo esse homem como espécie humana, né, correu para Manaus, tinha emprego para tudo, e esvaziou o interior. Largaram a enxada, largaram a motosserra, largaram tudo. Então, a gente acabou preservando. Está lá, 97%. Aí vem o Paulo Guedes dizer que 24 bilhões, né, de subsídio para a Zona Franca não pode mais. Primeiro que é mentira. 24 menos 10, que a gente manda 14 todo ano. A Receita Federal arrecada 14 bilhões. E só volta para nós 4, 5, 3. Então, já amenizou. E se você pegar, e aqui é interessante, Denise, se você pegar a nossa floresta preservada, tantos de hectares, pegar os bilhões e dividir pelos hectares, eu já fiz isso, a grosso modo, dá R$ 80 por ano por hectare. Então, o governo brasileiro gasta na Amazônia o equivalente a R$ 80 por ano para preservar o hectare da floresta, que é para a Zona Franca, eu estou só transmitindo para a floresta. Então, isso não é nada. Então, a gente tem que transformar isso num ganho. Então, eu acho que o Amazonas, se você ver o mapa lá, não tem desmatamento. Está tendo na fronteira com o sul, né? O pessoal ali no sul do Amazonas, o pessoal do Paraná, do Rio Grande do Sul que vai para plantar, que não tem aquela índole. Mas a indústria na Zona Franca, ela é tecnicamente superior ao resto do parque industrial brasileiro? Já foi. Hoje já foi. Hoje está pau a pau, não tem. Já foi. A gente precisa modernizar e a gente não precisa matar e nem viver mais da Zona Franca. A gente precisa. A Zona Franca, a gente acaba de passar hoje a lei de informática, a gente precisa da Zona Franca como está, incorporar na matriz Zona Franca outros. Nós temos a mineração, por que não? Nós temos a piscicultura. O mundo precisa comer. O mundo. E o Brasil vai ter que produzir cada vez mais alimento. Nós temos terra, água e sol. Então, a gente tem que produzir. Nós podemos, biotecnologia. Quanto àquele Chanel número 5, a essência base dele é o óleo do pau rosa, que é lá com a gente. Então, mas isso é solução? Não, não é solução. Mas quanto desses caras, dessas já não levaram nossas receitas, as nossas fórmulas? Quantos já não produziram de forma sintética as coisas? Então, nós temos uma riqueza muito mais embaixo da terra, nós temos em cima da terra. Agora, ninguém tem controle disso, mas o ISA controla. Mas o Greenpeace se mete. O que é que o Greenpeace entende de Amazônia? O que é que esse pessoal entende de Amazônia? O ISA é responsável pela política lá na área, na área lá de preservação, lá no Alto Rio Negro. Aí não pode entrar ninguém, eles tomam conta. Eles criam. Sabe aquela coisa daquela propaganda que a gente vê? Televisão mais nova, carro mais novo que a gente quer? Eles criam necessidades, coisas nas políticas na comunidade indígena e só eles podem aplicar esse tipo de política. Então, eles ficam manipulando e nós somos contra isso. Eu vou até o final do meu mandato tentando provar que a maioria, não pode generalizar, tem ONGs boas. Claro que tem, mas aproveitam e amordaçam a gente. Nós não podemos ser jardim botânico, nós temos o mesmo direito que qualquer um tem. Olha a BR-319, Manaus, Porto Velho. Não sai, está lá, já existe, Denise, há 30 anos. Não vai tirar uma árvore. Eu desafio qualquer pessoa a dizer que vai derrubar uma árvore. Não vai mais, vai reasfaltar. Nos dá, além do desenvolvimento econômico, do escoamento, nos dá o direito de ir e vir. Respeita o nosso direito. Mas por que não foi feito até hoje? Porque a Marina não deixou a questão ambiental. Licenciamento ambiental.
Saber ambiental. Vai. Ou é falta de recurso, né? Porque às vezes não tem recurso orçamentário. Não foi recurso, não. Nós temos um ministro do Amazonas que queria fazer o licenciamento ambiental. Este governo, Alfredo Nascimento. O ministro Tarcísio já vai levar adiante, está destravando as questões ambientais. Vai nos devolver o direito de ir e vir. Eu não venho para cá de carro, cara. Eu não posso vir, só venho de avião. Mas também tem assalto na estrada, né? Hoje em dia está até perigoso andar de... E sabe, como é que é? Daqui para o Amazonas, como ir para a rodovia? Assim você 100%? vai... 100% Tinha um você vai até senador Porto que ia Velho. sempre, que morria de medo de avião, É o senador Áureo Melo. Ele tinha medo de avião, ele ia de Você vai carro. até Porto Velho, de lá você vai para Mato Grosso, de lá você pega o resto do Brasil. Mas eu, para ir para Porto Velho, eu preciso dar 319, então não respeito nem o nosso direito de ir e vir. Nós somos cidadãos como os outros. Perfeito. Olha, uma conversa boa, franca e aberta com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Senador, foi muito bom recebê-lo aqui nos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço a você. Espero ser convidado para a gente falar sobre as ONGs, né? O desmatamento. Vai ser muito vamos esperar essa sua CPI aí. E entrevistado por fôlego para a gente pessoas trazer como o senhor vocês. Muito obrigado, verei sempre que for Uhum. possível. E nessa mesa redonda também, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg, que no programa passado não esteve aqui, né, Denise? Estava viajando. Pois é, eu estava num evento da AWS, Amazon Web Services, em Las Vegas. E olha, as novidades nessa área tecnológica são tantas. E o nosso país está tão atrasado ainda, né? Tem que botar essa educação, essa juventude para botar essa cabeça para funcionar, botar a criatividade para cima e usar a política sem adjetivos para conseguirmos alcançar aí, né, um padrão melhor nesse país. Obrigada, senador. Obrigada, Zé Maria. Obrigada a você. Pois é, olha, frente a frente é isso. Traz a você dados, conversas importantes com políticos aqui, exatamente para você ter a sua ideia. Muito obrigado, muito boa noite e continue aqui na Rede Vida. Aqui começa agora o Jornal da Vida com as principais notícias nacionais e internacionais. Obrigado.